Você já percebeu o quanto o cristianismo, principalmente o catolicismo, é influente, principalmente no Ocidente e, consequentemente, no Oriente também? E você já parou para pensar o quanto essa influência fez com que o cristianismo conseguisse moldar o Ocidente e, consequentemente, em alguns aspectos, o Oriente também? Olá, meu nome é Gislaine e esse é o canal TV Girta. E aqui nós entendemos a identidade dos povos através de suas crenças, suas festividades, seus costumes. E no vídeo de hoje, nós vamos entender como o cristianismo, principalmente o catolicismo, usou sua influência para moldar o mundo. Vamos começar? Estava esquecendo do meu óculos. Vamos lá. Vamos contextualizar primeiro. Aqui no nosso canal, nós temos um vídeo que nós entendemos como o cristianismo se tornou tão influente. E com essa influência, ele influenciou todo o Ocidente e, consequentemente, causam alguns respingos no Oriente também. Nesse vídeo a gente traz alguns livros que trazem seus pontos acerca de como o cristianismo conseguiu se tornar tão influente em comparação a outras religiões. E digamos que esses são pontos mais, não digo positivos, não são pontos negativos, vocês vão entender. E então um rapaz comentou algo interessante para a discussão. Ele comenta que como ele acha interessante que essa religião, mesmo tendo realizado tantas perseguições aos judeus, às religiões pagãs, tenham acontecido as cruzadas, a Inquisição, mesmo assim ela tenha se tornado tão influente. E esse comentário me deu uma ideia de a gente trazer uma outra reflexão acerca desse assunto. E aí a gente vai entender que esses acontecimentos da história não acontecem antes, acontecem depois do cristianismo se tornar influente. Vou falar aqui o que nós vamos falar nesse vídeo e aí vão estar os capítulos também, se vocês quiserem escolher. Se vocês já tiverem assistido esse outro vídeo, que eu vou deixar linkado e também vai ter na descrição, vocês podem passar. Primeiro a gente vai entender rapidamente o que seria o cristianismo, algumas dissidências, para a gente se situar melhor. Depois a gente vai entender também de como ele passa de uma religião que foi perseguida, sofreu ataques, a gente vai entender um pouco, para uma religião que se torna tão influente que começa a fazer ações contra outras pessoas, contra outras comunidades religiosas. Também nós vamos recapitular as influências. Nesse primeiro vídeo eu trouxe alguns exemplos de influências, porque mesmo que você não seja do cristianismo, do catolicismo, de alguma religião protestante, você vai perceber que mesmo você não fazendo parte, essa religião vai ter influência na sua vida. Então nós vamos recapitular algumas influências e também, para a gente entender melhor, nós vamos recapitular os porquês que a gente abordou no outro vídeo, porque o cristianismo se tornou tão influente. Logo após isso, também nós vamos discorrer um pouco sobre todos esses eventos, sobre as perseguições contra os judeus, as religiões pagãs, as cruzadas, para assim, no final do vídeo, a gente conseguir entender melhor acerca do assunto, formar nossa própria opinião. Vamos dar início. O cristianismo é uma religião monoteísta, na qual se refere à crença em apenas um Deus que esse é o Deus superior. O cristianismo, ele surge como uma seita judaica. Os primeiros cristãos eram judeus. O cristianismo surge a partir de Jesus Cristo, por isso o nome cristianismo, e Jesus era judeu. Chega um momento que Jesus ele começa a fazer novas interpretações diferentes acerca da Bíblia, diferente do povo judeu. Muitas pessoas que faziam parte do judaísmo começam a enxergar Jesus como o Messias prometido. Já outras pessoas não. O enxergavam como um herege, como uma pessoa que estava blasfemando. Então acontece a questão da morte de Jesus, da crucificação. Ele é julgado por um como é o nome que julga? Eu esqueci, mas tem um nome. Não é um julgamento, ele é as pessoas que julgavam, que faziam parte do julgamento judeu. E então acontece a questão da morte. Isso também na frente a gente vai entender de alguns conflitos que alguns cristãos usavam dessa questão contra os judeus. Quando Jesus morre, os apóstolos que são muito responsáveis por fazer se espalhar essa fé cristã,
essa primeira formação desse cristianismo são os apóstolos, as pessoas que tinham um contato mais próximo com Jesus e seguidores mais próximos, que eram Pedro e Tiago. E como foi falado anteriormente, eles viviam como uma seita judaica. Uma seita religiosa, ela se refere, vão ter muitas questões acerca de seita, mas ela se refere a quando um grupo que faz parte de uma religião grande, predominante, ela começa a se diferir, realizar algumas práticas diferentes daquele grupo que predomina. Então ela se torna uma seita. Então as pessoas que acreditavam em Jesus, seguiam seus ensinamentos, elas continuavam sendo judeus, elas iam para a sinagoga, realizavam todos os costumes do judaísmo, mas elas tinham essa questão por fora de seguir os ensinamentos, acreditaram que Jesus tinha falado. E quando ela chega a se tornar uma religião mesmo, se ver a necessidade de criar seus dogmas, em 32 depois de Cristo, Saulo de Tarso, o apóstolo Pedro, ele começa a fazer uma viagem pelo mundo greco-romano, espalhando os ensinamentos que Jesus tinha passado para os apóstolos. Então, daí se começa a formar uma religião realmente. Vai se desprendendo totalmente do judaísmo. Importante também, acho que eu não falei, que o cristianismo, a base do cristianismo, ela é a crença na Trindade, que a Trindade seria Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Seria Deus, o Pai, Jesus Cristo, o Filho, e o Espírito Santo seria a força divina, que aí eles formam um só. Então, a base do cristianismo é isso. E difere do judaísmo, para a gente entender. O judaísmo, ele não acredita que Jesus seja o Filho de Deus. Eles acreditam que Jesus foi um profeta muito importante, um profeta mensageiro, mas eles não acreditam que Jesus foi o Filho de Deus. Então, eles não têm essa crença. Tanto eles como as pessoas do islamismo, também os muçulmanos, não têm essa crença. A gente entender também um pouco das dissidências. Quando eu falo do cristianismo, principalmente catolicismo, o cristianismo ele se inicia sendo o catolicismo apostólico romano, de Roma, apostólico vindo dos apóstolos de Jesus. Só que, como toda religião, chega um momento que se começam a se criar convergências, pessoas que fazem parte começam a convergir em ideias, pensamentos. E aí acontece o que foi chamado de o Grande Cisma de 1054, que aí divide a igreja em duas partes, que aí fica o catolicismo apostólico romano, que ali fica mais predominante no Ocidente, que aí também serve para a gente entender melhor, e também fica a igreja ortodoxa, que aí pode ser conhecida como cristianismo ortodoxo ou também catolicismo ortodoxo, que ela vai predominar mais no Oriente. Embora ela tenha muitas coisas parecidas com o catolicismo, se for comparar com o protestantismo, ela vai diferir em algumas coisas. Por exemplo, eles não têm o Papa como um líder supremo. O Papa é um líder supremo para a Igreja Católica Apostólica Romana, mas para eles não. A questão de crença em santos também é diferente. Ficam essas duas religiões. Mais à frente, no século XVI, surge a Igreja Protestante, que aí ela vai dar origem às igrejas luterana, calvinista e anglicana. Mais para frente elas vão se desdobrar nestas várias determinações que é mais comum que a gente conheça, como presbiterianas, metodistas, batistas. E hoje, o cristianismo, no geral, porque é como se fosse todas essas denominações, essas dissidências, elas fazem parte do cristianismo. Elas compartilham a questão da fé na Trindade. Isso é os que as une. Mas quando a gente para pensar em influência, a gente consegue ver, vocês vão entender quando a gente vê algumas influências, consegue ver que o catolicismo romano, que é o mais presente aqui no Brasil, ele realmente é o que influencia mais, e a sua influência é mais vigente e visível para nós. Para a gente passar para essa parte de entender como ele se torna tão influente, é importante a gente entender que antes dele se tornar influente, ele teve um período também que ele foi perseguido de alguma maneira. A gente faz essa transição. Como sendo uma seita judaica, eles consequentemente foram perseguidos, sofreram represárias de líderes judeus, de pessoas que faziam parte da liderança mesmo, digamos, do alto escalão. Embora uma seita ela não signifique algo ruim nem bom, naquele período não era visto como algo interessante e nenhuma religião, até mesmo agora atualmente, ela
ver com bons olhos uma seita dentro de sua religião. Enquanto eles eram uma seita judaica, inclusive eles eram chamados de os nazarenos, eles tinham algumas práticas diferentes em relação ao povo judeu. Então eles sofriam represálias de alguma forma, já que eles estavam em menor quantidade, eles não eram uma religião predominante. Também na questão de sofrer perseguições, os romanos os perseguiram também durante um tempo, embora eles que tenham sido responsáveis por ajudar na ascensão do cristianismo, mas isso aí vai mudando de acordo com o governo, né? Eles vão ser muito importantes nisso. Mas aí eles sofreram perseguições porque na Roma eles tinham suas religiões eram politeístas. Então, eles acreditavam em vários deuses. O cristianismo é uma religião monoteísta, eles creem em um Deus apenas, e para eles isso era muito forte. Eles não negavam sua fé e não estavam dispostos a fingir, a fazer ofertas para esses outros deuses. Eles sofriam represálias por isso também. Também, por exemplo, a questão da Eucaristia ajudava a inflamar esse embate. Inicialmente a Eucaristia ela não é da forma que nós conhecemos hoje atualmente na igreja, mas elas eram feitas em casas privadas das pessoas, e aí eram feitas leituras, eram ditas palavras, orações, e aí eles compartilhavam pão e vinho, e aí essas celebrações alimentavam teorias, rumores populares que os cristãos estavam praticando infanticídio, incestos e canibalismo. Então isso também ajudava nessa questão deles serem mal vistos e sofrerem represálias. E quando o cristianismo ele deixa de sofrer esses ataques e passa a ser influente, a ser grande, possibilitando que acontecessem esses eventos contra outras religiões. Toda essa questão de transição, de ascensão do cristianismo, ela acontece no século IV. Ela vai ser marcada por alguns momentos decisivos, que levam até que essa transição seja bem sucedida. E aí acontece o Edito de Milão, em 313 d.C., que foi promulgada por Constantino e Licínio, que aí eles descriminalizam todas as práticas religiosas no reino romano. Eles dão liberdade religiosa. Isso ajuda os cristãos, porque antes eles eram banalizados, era tido como errado e eles impedia de praticar sua fé livremente. Então começa a partir daí, quando eles têm essa liberdade religiosa promulgada por Constantino e Licínio. Também a partir disso se surge uma favoritização do Estado. O que seria isso? A partir de Constantino, os bispos eles começam a receber apoio financeiro do Estado, do governo. Eles são isentos de impostos, isentos de coisas fiscais. A gente sabe que isso, o financeiro, a economia em si, ela ajuda muito a questão de uma religião. E aí eles começam a estar ligados realmente ao poder público, o cristianismo. E no ano de 1380 d.C., se tem o Edito de Tessalônica, que aí o imperador Teodósio I, ele institui que o cristianismo é a religião oficial do Império Romano. E, consequentemente, todas as outras religiões começam a ser tidas como as religiões pagãs, elas são proibidas. Então, as pessoas não podem mais fazer oferendas, não podem expressar sua fé livremente com as pessoas sabendo, porque aí elas vão sofrer represálias de alguma forma. Aqui nós vamos recapitular alguns exemplos de influências que a gente trouxe no outro vídeo. Um grande exemplo que a gente tem, por exemplo, é o calendário gregoriano, que foi criado por um papa. Foi criado no ano de 1582 pelo Papa Gregório XIII, que foi criado para substituir o calendário juliano, que era o que era usado na época. E a gente sabe que esse calendário é usado por todo mundo, não só pelo Ocidente, mas por todo mundo. Embora muitos países, principalmente no Oriente, eles tenham seus calendários próprios, como por exemplo o calendário japonês, o calendário chinês, a gente começa a perceber e ver que geralmente esses calendários vão ser usados de forma folclórica para suas festividades, mas no dia a dia, questões de trabalho, as pessoas vão usar o calendário gregoriano, que foi criado por um papa. Então aí você já começa a ver que essa influência
atinge você, você a vive de alguma forma, mesmo que você não faça parte do cristianismo. Outro exemplo também relacionado a tempo é a contagem de tempo. A gente conta o tempo, principalmente quando a gente está estudando história, a gente vai estudar essas questões de acontecimentos. É muito comum, como eu já falei durante o vídeo, o DC, depois de Cristo, e o AC, antes de Cristo. Então, mesmo que você não faça parte, isso também faz parte, essa influência faz parte da sua vida. Universidades medievais também, que são muito famosas, por exemplo, várias universidades da França, da Itália, que muitas pessoas têm o interesse de estudar, elas também vêm dessa veia religiosa, vem do cristianismo. Algumas bases de leis ocidentais que nós praticamos ou vemos, por exemplo, o casamento monogâmico, que é o casamento entre duas pessoas, não só o casamento, mas o relacionamento, que é o mais comum, que nós estamos acostumados mais a ver. Também a questão de valorização da vida, a dignidade. Alguns desses aspectos, eles foram influenciados, foram incentivados pelo cristianismo. Então, isso também é uma influência deles. No outro vídeo também, eu trago a questão de um livro do pesquisador Tom Holland, o livro Dominion, que aí ele traz um estudo de como o cristianismo gerou a liberdade e os direitos do homem, o capitalismo e o sucesso do Ocidente. Então, nesse livro, ele traz um estudo acerca disso. Então, ele traz os aspectos de que o cristianismo incentivou a igualdade, a compaixão. Muitos desses valores que são considerados universais hoje, eles foram influenciados pelo cristianismo. Ele traz essa abordagem no livro dele. Também essa questão do capitalismo, que é um modo econômico, o sistema que nós vivemos atualmente, pelo menos as pessoas do Brasil e boa parte do mundo. Então, ele mostra que na verdade, todas as religiões, elas vão influenciar, elas não vão ser apenas religiões, elas vão influenciar na cultura mesmo, na forma que as pessoas se portam e vivem. Também tem um livro do pesquisador Rodney Stark, que se chama A Vitória da Razão, que ele também traz uma análise parecida, ele traz pontos parecidos. Então ele traz a questão de que o cristianismo ajudou, incentivou nessa questão da valorização do indivíduo, a questão da liberdade como valor central, a questão do progresso social e cultural. Na verdade, esses dois livros, eles conversam muito nessa questão desses aspectos de influência. Então, nessa questão mesmo de como o cristianismo ajudou a gerar o capitalismo, os direitos do homem. E aqui também a gente traz uma recapitulação de como o cristianismo teve uma expansão tão grande e como ele, se tornando tão grande, como ele influenciou o mundo. Eu te peço, se você estiver gostando do vídeo, achando interessante, não se esqueça de deixar sua curtida. Me conta o que você está achando. Isso me deixa muito feliz. Saber se vocês estão gostando, saber a opinião de vocês. E também não se esqueça de se inscrever, se você gosta desses temas, se você gosta de estudar sobre cultura. Então confere se você já está inscrito, se você não está, se inscreve, por favor. Então vamos continuar. E aí, nessa parte da expansão, no outro vídeo, novamente, eu trago outros livros também que eles estudam acerca disso e trazem tópicos que trazem os porquês do cristianismo ter se tornado tão influente e tão expansível. Há outro livro também de Rodney Stark, que é A Ascensão do Cristianismo ou o Crescimento do Cristianismo, um sociólogo reconsidera. E aí eles trazem vários tópicos, esses tópicos abordando que eles ajudaram. E aí o que seriam esses tópicos? Um deles seria a atração pelos marginalizados, e aí fala que eles davam atenção às mulheres, às crianças, às pessoas que eram escravizadas, porque a gente sabe que desde muito tempo na história, ainda mais antes, as mulheres elas não eram tidas com muita importância, crianças também, principalmente pessoas que eram escravizadas. Então ele fala que eles tinham essa atenção, então isso ajudou no crescimento. A rede de relações pessoais também, pessoas que faziam parte e aí vão passando para outras pessoas que conhecem, vai fazendo essa questão de apresentar a religião, isso também ajuda para outras pessoas se converterem. A questão de resposta às crises também, nesse livro ele fala que o cristianismo, ele em períodos de pandemias, epidemias, de que muitas pessoas ficavam doentes, eles não as abandonavam como outras religiões pagãs faziam.
eles davam essa atenção e cuidavam delas, então isso também ajudava. O papel das mulheres também fala que as mulheres dentro do cristianismo, elas tinham um status maior, tinham mais liberdade, poderiam ser ouvidas mais do que em outras religiões. Então isso ajudou também. A questão de natalidade e crescimento infantil também, ele fala que os cristãos eles não costumavam incentivar aborto, infanticídio. Então isso ajudava no crescimento, porque essas pessoas cresciam e ou já faziam parte do cristianismo e continuavam. Integração com a cultura urbana também, o cristianismo ele cresceu muito nas cidades, conseguiu fazer parte dessas redes urbanas, então isso ajudou no crescimento. Eles conviviam com diferentes culturas, mas eles sabiam bem se integrar, então isso ajuda no crescimento. Também a questão de concorrer com outras religiões, se tinha digamos, uma comparação de benefícios de cada religião e nesse período, nessa questão dessa comparação, o cristianismo acabava se saindo melhor, levando a melhor, digamos assim. Então as pessoas tinham uma conversão maior, então ela ia se tornando maior do que outras religiões em número de fiéis. Outro livro também que foi abordado no vídeo foi o livro de Peter Brown, com o nome A Ascensão do Cristianismo no Ocidente, que aí ele também vai trazer alguns tópicos que vão explicar como essa ascensão ocorreu para que se tornasse tão influente. Aí ele fala do cristianismo como uma cultura em formação. Ele fala que o cristianismo não é apenas uma religião, ele foi se criando uma cultura mesmo. Então o cristianismo ele foi moldado pelas relações de poder, pelas tradições locais, pelas redes sociais, na questão de rede social humana mesmo, questão de interatividade humana, não questão digital. Também em relação com o Império Romano, que teve, por exemplo, aquele marco quando ele começa a ter essa aproximação e ser ligado com o governo, então isso, consequentemente, foi o grande ápice para que ajudasse nessa expansão. Também a cristianização dos povos bárbaros, que eram os visigodos, francos, anglos, entre outros, eles acabam se convertendo para o cristianismo, então isso também aumenta o número de fiéis. Também fala da espiritualidade versus a igreja oficial. Ele traz essa análise sobre uma tensão entre a espiritualidade popular mágica e ligada aos santos e a autoridade da igreja central, que tentava uniformizar práticas e doutrinas. Então tinha essa tensão, esse embate entre a igreja oficial e a espiritualidade das pessoas, digamos assim. Também o ascetismo e o papel dos monges, nessa questão de que como esse modo de vida dos monges, eles ofereciam modelos de santidade, de cultura e organização. Então isso acabava influenciando nessa questão dessa expansão mesmo. E também a construção do Ocidente cristão, que durante muito tempo ele foi se moldando para isso. Ao longo dos séculos ele foi se firmando como uma instituição de poder, de educação, de identidade, que aí cria o que hoje nós chamamos de civilização cristã ocidental. Então Peter Brown ele traz esses exemplos, esses tópicos, para nós, como análise mesmo, para trazer isso como influência para que o cristianismo se tornasse e seja até hoje tão grande, sendo a maior religião do mundo. E aqui vamos ver sobre alguns eventos, algumas perseguições que o cristianismo fez contra outros povos, alguns eventos da história que aconteceram. Os primeiros que vamos ver vai ser a repressão ao paganismo na Antiguidade Tardia, entre os séculos 4 e 6, nesse espaço de tempo, que aí um dos primeiros é quando Constantino II ele promulga os editos, aqueles que foram falados, em 341 e 356 depois de Cristo, que ele proíbe cultos pagãos. Então as pessoas que não faziam parte de outras religiões, elas não podem mais expressar sua fé da forma que elas eram acostumadas, elas não podiam mais fazer seus sacrifícios, correndo o risco que se os fizessem, elas poderiam sofrer represálias em questão de ser presas e também um confisco de bens. O Estado poderia confiscar seus bens. Essa questão de confiscar os bens vai ser presente em vários eventos. Então também quando Teodósio ele proíbe não só os cultos, foi na questão da legislação de Teodósio, que foi entre 391 e 392 depois de Cristo, ele proíbe
não só a questão do sacrifício, mas ele proíbe a questão mesmo do culto à religião, inclusive em âmbitos privados, em suas casas as pessoas não poderiam. Elas não poderiam entrar em templos pagãos, elas não poderiam celebrar suas festividades, que elas estavam correndo o risco de ser presas, terem os bens confiscados. Então, por exemplo, eles não poderiam mais praticar os Jogos Olímpicos da antiguidade, né? Não que nós estamos acostumados atualmente, que de início tem a influência, na verdade surge disso, né? Quando se é criado, surge com a influência desses jogos. E os Jogos Olímpicos, eles eram feitos em homenagem a Zeus, que na mitologia grega, naquele período era um deus para eles, mas Zeus era o deus superior, então era feito em homenagem a ele. Então, sendo uma religião pagã, as pessoas não podiam praticar, então elas não podiam fazer os Jogos Olímpicos. Então também muitos templos nesse período eles foram destruídos, então acontecia muita violência religiosa, realmente a repressão violenta, acho mesmo, não era uma coisa apenas de discussão, mas era de violência também. As pessoas recebiam muita repressão dessa forma. Também a gente, além de ver entender um pouco como foram essas perseguições, a gente também vai entender os aspectos, quais aspectos influenciou hoje na atualidade. Porque acho que isso é um ponto muito interessante para a gente entender melhor. Então, um dos aspectos é o apagamento da continuidade cultural greco-romana, porque muitos templos foram destruídos, livros, estátuas, obras de literatura. Então, muitas coisas foram destruídas que não se tem hoje, que hoje poderiam fazer parte dessa cultura, fazer parte da história, ajudar em estudos. Algo para as pessoas entenderem mais. Então, isso foi um impacto. Também a consolidação do monoteísmo no Ocidente. Então, se você para pensar também, no Ocidente não... Claro que aqui a gente não fala que todo mundo vai ser cristão ou que vai ter uma religião monoteísta, mas a maioria a gente analisa de uma forma predominante, de uma forma o que está acontecendo majoritariamente, digamos assim. Então, majoritariamente, o Ocidente ele é monoteísta em questões de religião. Mesmo que as pessoas não façam parte do cristianismo, tenham, por exemplo, sejam muçulmanos, elas também são monoteístas. O islamismo é uma religião monoteísta, o judaísmo também. Então a gente não vai ver muito, por exemplo, como no Oriente, que tem mais religiões politeístas, como o hinduísmo na Índia é uma religião que tem vários deuses, como também o shintoísmo no Japão, que é uma religião, é uma doutrina também, que ali eles têm vários, não sei se a palavra certa é deuses para se falar, mas tem essa pluralidade de deuses. E também um impacto foi o ressurgimento neopagão, porque quando essas religiões foram marginalizadas, teve essa perda dessas tradições, desses costumes, teve a geração no século XX e XXI de vários movimentos geracionais, que aí seria o Ica, neopaganismo germânico, helenismos, que aí todos esses movimentos eles buscam resgatar práticas religiosas que foram interrompidas na antiguidade tardia. Então, gerou esses movimentos também na atualidade. Outro evento também, outra questão de perseguição, foi a perseguição contra os judeus. Um dos aspectos que ajudou nessa rivalidade entre cristãos e judeus foi a questão da acusação teológica de que os judeus eram um povo deicida. Deicida, eles se refere a que eles culpavam os judeus de serem os responsáveis pela morte de Jesus Cristo, por Jesus Cristo ter sido julgado por um tribunal judeu. Então eles culpavam os judeus por isso, então os chamavam de povo deicida. Então isso contribuiu também para o antissemitismo, que é o preconceito contra o povo judeu. E no Código de Justiniano, em 534 d.C., os judeus eles foram proibidos de ter cargos públicos, terem escravos cristãos, também não poderiam construir novas sinagogas, que são os templos dos judeus, e também não poderiam se casar com pessoas cristãs, não poderiam se casar com pessoas judias. Então, se uma pessoa cristã tomasse essa iniciativa de se casar com uma pessoa judia, essa pessoa cristã ela poderia ser morta. Então, eles teve essa série de proibições. Também teve o quarto
Concílio de Latrão, em 1215, que aí decretava que todos os judeus, não só os judeus, mas também os muçulmanos, as pessoas que fazem parte do islamismo, elas tinham que usar uma roupa diferente das pessoas cristãs, para ter essa segregação, essa diferenciação. Ou roupas diferentes ou insígnias visíveis, que aí eles não poderiam ter esse contato com pessoas cristãs. Então, essa era a ideia de fazer essa diferenciação. Também se teve a questão de criação de guetos no século XVI. Guetos eram espaços onde a população judaica eles eram confinados à noite e também lhes eram submetidas várias restrições econômicas, não apenas a questão dos guetos. Foi institucionado pela bula Cum Nimis Absurdum, em 1555, pelo Papa Paulo IV. E aí institucionalizava isso, de que eles teriam que ser essa criação de guetos e também as questões de restrições econômicas. E aí também eles também foram expulsos, sofreram massacres em massa, em grande quantidade ao longo da história. Muitas vezes também perseguições mais menores em determinadas regiões, mas também outras maiores. Também a questão dos libelos de sangue. No século XII se espalhavam mentiras, se espalhavam acusações falsas, teorias falsas de que os judeus pegavam as crianças, assassinavam em rituais para usar seu sangue na Páscoa judaica, na Pessat. Então isso também, essas teorias, elas influenciavam a perseguições, a ataques. Realmente, pessoas atacavam violentamente esses judeus. E aí a gente vai para a parte desses impactos, o que gerou de impacto e que perdura atualmente também. Por exemplo, o impacto é a matriz do antissemitismo moderno. O que seria o antissemitismo moderno? O antissemitismo moderno, inicialmente, o antissemitismo, o preconceito, antissemitismo significa preconceito contra os judeus. Inicialmente, esse preconceito contra os judeus era puramente religioso. Então, por eles serem dessa religião, sendo dessa religião, se eles se convertessem, isso acabaria. Eles não eram mais judeus, eles não sofreriam mais esse preconceito. Mas teve uma transição na história que o preconceito contra os judeus, o que ainda existe, não é apenas pela religião, é pela cultura, pelo povo em si, pela etnia. A gente sabe que o judaísmo é uma etnia, então mesmo que eles não sigam as práticas judaicas, eles continuam sendo judeus. Então mesmo que uma pessoa convertesse para outra religião, um judeu se convertesse para outra religião, ele continuaria sofrendo esse preconceito. Então isso seria um antissemitismo moderno. Também tem a questão da transformação das relações interreligiosas, que aí, por exemplo, teve aquela questão de que antes os cristãos consideravam o povo judeu um povo deicida, os culpavam, acreditavam que eles eram os responsáveis pela morte de Jesus Cristo. E aí se teve a declaração Nostra Aetate, que foi promulgada pelo Concílio do Vaticano II em 1965, que aí repudiava formalmente a acusação de que os judeus seriam culpados pela morte de Jesus Cristo, que aí marcou uma reconstrução na relação entre judeus e cristianismo no mundo moderno. Teve essa transformação na relação entre essas pessoas. Aqui a gente fala um pouco sobre as cruzadas, que foram guerras tanto de expansão e eliminação, porque eles consequentemente conseguiam expandir a religião. E as cruzadas elas foram expedições militares no Oriente Médio. Elas foram guerras declaradas pela Igreja onde elas consideravam que estavam acontecendo ameaças à fé cristã. Então, as cruzadas foram isso, foram expedições para o Oriente Médio com esse intuito. Um exemplo é o saque e massacre em Jerusalém em 1099, que essa foi a primeira cruzada. Durante a primeira cruzada eles tomaram a cidade de Jerusalém, nesse ano de 1099, e aí foi promovido um massacre. As tropas cristãs promoveram um massacre contra a comunidade local, contra a comunidade judaica e muçulmana que habitava aquela localidade. Também a questão das cruzadas do norte no século XIV, do século XII a XIV, que eram campanhas militares organizadas por ordens cavaleiras, como por exemplo a Ordem Teutônica. Aí essas campanhas elas aconteciam na região do Báltico, que elas tinham o intuito de converter
pessoas que praticavam religiões pagãs na região da Lituânia, Prússia e Livônia. Então tinha essa questão de conversão forçada contra essas pessoas que eram de religiões tidas como pagãs para os cristãos. E aí acontecia aquilo, as pessoas que elas se negavam à conversão, não se convertiam, elas poderiam ser mortas ou se tornarem escravas. Então isso acabou exterminando a comunidade pagã daquela região. E alguns dos impactos atuais seriam as guerras de narrativas geopolíticas. Então essa narrativa das cruzadas, elas são muito instrumentalizadas nesse discurso político contemporâneo da atualidade. Então, muitos grupos extremistas do Oriente Médio, eles se referem, usam esse termo, as cruzadas, para se referir a intervenções que eles realizam no Ocidente. Enquanto também muitos movimentos de extrema-direita, eles usam o termo cruzadas também, eles resgatam essa simbologia da cruzada, como por exemplo a Cruz de Malta ou a Cruz de São Jorge, para se referir a esse embate, para usar como símbolo para esse embate civilizacional nessa questão da religião. Um dos impactos também foi a cisma permanente no cristianismo, aquela questão do grande cisma que aconteceu em 1054, da divisão, que o cristianismo deixa de ser um só e se divide entre o catolicismo apostólico romano e o cristianismo ortodoxo. Ele acontece porque, quando aconteceu o saque de Constantinopla, ou também conhecido como cerco de Constantinopla, em 1204, que aconteceu na Quarta Cruzada, selou essa divisão da igreja. Também aqui a gente fala sobre a questão da repressão a heresias e dissidências internas. Dissidências, aquela questão que a gente falou no início, nessa criação de novas, como por exemplo o protestantismo. E aí a gente, por exemplo, traz a Inquisição, que é algo que é muito conhecido atualmente. Acho que se cerca muito essa questão de bruxas, né, das mulheres que eram curandeiras serem consideradas bruxas. É muito abordado em filmes também. Claro que é ficcional, mas tem uma veia histórica de alguma forma. E a Inquisição aconteceu no século XIII e ela foi criada para institucionalizar o combate à heresia por parte de um julgamento papal. Ela substituía os julgamentos locais formais por questões aleatórias e foi substituída por um julgamento papal. E aí é aquela questão, né, de se dispersar do cristianismo, ser algo diferente, ter uma prática diferente, então essa pessoa seria julgada por esse tribunal e teriam algumas formas de punição. Uma delas, elas poderiam ser queimadas na fogueira. Digamos, essa seria a punição mais grave. Alguns dos impactos atuais seriam o quê? A criação a arquitetura do direito processual moderno, de como o direito é atualmente. Por exemplo, os métodos que eram usados na Inquisição, como tortura, julgamentos secretos, presunção de culpa, tipo de induzir que aquela pessoa era culpada, fazer essa indução, partiram de contra-exemplo para que juristas, no período do Iluminismo, formulassem os direitos modernos, o que acontece atualmente, tais como a presunção de inocência, o devido processo legal, o direito à ampla defesa e a proibição de penas cruéis. Um dos impactos é a abertura para a liberdade de consciência. Ao longo do tempo foi se percebendo que não conseguiria-se essa conversão totalmente, nem todas as pessoas iriam fazer parte dessa religião. E aí se cria o conceito de laicidade. Se cria o conceito de laicidade e a garantia da liberdade de culto e expressões como direitos fundamentais. Por exemplo, o Brasil é um estado laico, embora tenha muitas influências do catolicismo, mas em si, na Constituição, é um estado laico e as pessoas têm a liberdade para expressarem seus cultos, suas religiões, de fazer suas oferendas, praticarem a religião que quiser. Claro que tem a questão do preconceito religioso, intolerância religiosa, mas em teoria e na questão da Constituição se tem essa liberdade, se tem essa laicidade. Mas também não são apenas esses eventos que aconteceram na história, aconteceram outros também, mas creio que esses dá para a gente entender realmente como o cristianismo usou esses eventos para moldar o Ocidente,
Querendo ou não, isso ajudou claro que se ele já não estivesse expandido, ele não poderia realizar todas essas coisas, mas com certeza realizando isso ele se expandia cada vez mais, e se expandindo cada vez mais, influenciava cada vez mais, não só o Ocidente, já que a gente sabe que o Ocidente tem uma grande influência também no Oriente, que aí é a questão do imperialismo e imperialismo cultural. Mas eu acho que dá pra gente formar nossa própria opinião sobre isso. E aqui eu peço que, se você estiver gostando do vídeo, se já não deixou seu curtido, deixa. E também confere se você já está inscrito no canal, para não perder os próximos vídeos. E deixa seu comentário e me fala o que você achou. O vídeo acaba aqui, eu espero que você tenha gostado. E se você quer entender a identidade dos povos através das suas crenças, seus costumes e suas festividades, não se esquece de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Muito obrigada por ter ficado até aqui. Beijos e tchau, tchau.